Saudações alvinegras! E aí, meus amigos, como é que estamos? Hoje, sexta-feira, um dia que não tem movimento. Mas vamos lá, meu nome é Luiz Celso, meus amigos me chamam de Celso, outros me chamam de Celcinho, mas como eu sempre falo, você fica à vontade, você pode me chamar da maneira que achar melhor, ok? Você pode se inscrever no canal, você pode dar um like, você pode dar dislike, você pode me elogiar e você pode criticar meu comentário, não tem problema. Aqui nós não vamos ficar chateados com você, porque aqui é o quadro Botafogo sem mimimi. Então vai lá, se inscreve, chama seu amigo, compartilha o vídeo com ele, fala com ele, olha só esse cara aqui, ele é só torcedor, ele tem as opiniões dele, eu não concordo não. Ou então você fala, não, eu concordo, dá uma olhada, faz uma sua avaliação também, vai lá, faz um comentário, critica ele lá ou elogia, não tem problema, você vai ser sempre muito bem-vindo. Mas vamos lá, hoje no nosso quadro, nós não temos muitas notícias do Botafogo, porque como eu falo para vocês, eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu também não sou youtuber, que é uma pessoa que fica ali ligado nas notícias do clube ou vai em busca delas. Eu não, eu ouço tudo que eu assisto, né, das mídias independentes, de pessoas, como eu falo, eu sou inscrito em todos os canais de um botafoguense e eu escuto tudo e faço minhas conclusões também diante daquilo que eu vejo. Claro, porque eu tenho que ter senso crítico, né? Eu tenho que ter a minha opinião própria. Então, aqui eu dou a minha opinião. E aí você pode concordar e você pode discordar. Bom, mas vamos lá. O que nós vamos abordar hoje? E eu vou explicar por quê. Ontem eu tive um encontro em família, e dentro desse encontro surgiu uma pergunta feita por uma pessoa que entende do assunto, né? Porque a gente ficou brincando sobre o meu quadro, Botafogo sem mimimi pra cá, Botafogo sem mimimi pra cá, e ele perguntou, cara, fala a verdade, você acreditava no início que esse Botafogo iria chegar aonde está chegando agora? E a minha resposta foi simples, sim, desde o primeiro momento. E aí ele, como ele é uma pessoa entendida, ele conhece muito sobre o aspecto, né, de formação de equipe, gestão de grupo, gestão de clube, negociações, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, não é curiosidade, é uma pessoa que tem conhecimento técnico para entender. E aí eu expliquei, e é esse aí o teor do nosso vídeo de hoje. O que eu expliquei para ele? Eu falei, poxa, olha só, quando o Botafogo, inclusive tinha uma pessoa que falava, poxa, meu pai é botafoguense desde a época de não sei quantos tempos, que meu pai tem 70 e poucos anos, e eu falei, poxa, seu pai, além de sofrer muito com o Botafogo, mas seu pai sorriu muito, né? Escarnecendo um pouco, né, zoando um pouco, agora, né, a palavra, né, zoando um pouco os nossos adversários, porque naquela época o Botafogo humilhava. É simples, o Botafogo humilhava. E é por isso que o Botafogo hoje não é um time bem quisto pelos outros, né, principalmente por causa do passado. 58, 54... 68, 60, 70, o Botafogo humilhava, tinha aquela brincadeira, né, vou fazer a compra hoje para poder pagar com o bicho de amanhã, então era assim que era feito. Bom, mas vamos lá, então eu expliquei para ele, cara, olha só, o Botafogo do passado, ele era dirigido por pessoas com alta capacidade de gerenciamento. Ninguém vai dizer que o cara que tem uma empresa milionária, bilionária, e que nunca colocou a empresa dele numa situação difícil, não iria saber gerenciar o Botafogo, que é um clube. Por que ele não faliu a empresa dele? Um exemplo que eu dou. Por que não faliu a empresa dele? Mas veio falir o Botafogo. Pô, cara, como é que pode?
Você vai acreditar que essa pessoa não é um bom gestor? Se ele tem uma empresa bilionária, a maioria, né? Advogados de renome e, porra, internacional, presidente do Botafogo, cara, muitas banqueiros, entendeu? Por que essas pessoas não faliram o negócio deles, mas faliram o Botafogo? Então, tem uma dificuldade aí para entender isso. E aí eu expliquei para ele, cara, quando o Botafogo foi adquirido pelo John Textor, as primeiras medidas do John Textor já me levaram a crer que o Botafogo daria certo. Por quê? Cara, o John Textor, primeiro, ele veio cuidar da infraestrutura do Botafogo. Segundo, ele foi contratar um técnico e um grupo de trabalho de alto grau profissional naquilo que estava sendo previsto. Como eu falava nos grupos, cara, Botafogo, esse técnico português é burro. Eu falei, cara, você sabe o que é um técnico especialista? Ele não é um técnico do futebol só, ele é um especialista. O Luiz Castro, ele é um especialista, ele montou toda a estrutura de base do Porto, campos de futebol, departamentos de fisiologia, entendeu? Isso tudo faz parte de um contexto que, unido, forma jogadores e forma times fortes. Então o John Textor, ele trouxe especialistas. Ele tirou o menino lá que era da Sport TV, né? E trouxe para o Rádio Scout do Botafogo, Rafael Rezende, se não me engano o nome dele, e ele trouxe os melhores. Trouxe gente que era do Atlético Paranaense, trouxe gente que era do Atlético Mineiro e colocou tudo dentro de um centro do Botafogo. Então, ele trouxe os melhores para cuidar da infraestrutura, do alicerce, daquilo que faz a base para você ter um futuro de sucesso. Então, cara, quando você está dentro desse processo, desse contexto, não tem como dar errado, cara. Porque você pode passar um ano, tanto que a previsão, qual era a previsão? Primeiro ano se manter na Série A. Segundo ano buscar um torneio internacional, uma classificação. Terceiro ano já estruturar a equipe para no quarto ano já brigar por título. Era essa, desde o primeiro dia da entrevista do John Textor e desde o primeiro dia da entrevista do Luiz Castro. Foi isso que foi projetado. E o pessoal, não, que esse português é burro. Como estão falando hoje? Hoje já falam que o Bruno Lage é burro, que tem 6 empates, cara. Calma, vai dar certo. E eu estava explicando isso. Falando, cara, olha só, mediante aquilo que os meus olhos veem e mediante aquilo que é falado, eu vejo que há uma coerência entre uma coisa e outra. Vocês se lembram que o Luiz Castro falava que o solo aonde estava ali os campos do Lonier parecia um estacionamento? Ele não pode falar isso do clube, cara, mas o clube foi lá e melhorou. Assim ele falava também do estádio Newton Santos. O clube foi lá e botou lá o gramado sintético. Então, cara, meus amigos, não tinha como dar errado, não tem como dar errado. Hoje o Botafogo tem uma estrutura. Hoje o Botafogo, com a vinda do Bruno Lage, como eu já falei, vai fazer uma transição entre 4-4-3-3, 4-4-2. Por quê? Porque acostumado com a Premier League, ele entende que você povoando um pouco mais o meio-campo, você tem uma recuperação de bola mais rápida. Você pode exercer uma pressão maior. Enquanto no 4-3-3, quando o time é um pouco mais fraco, você tem aquela pressão na defesa. Então há uma variação entre o 4-3-3, que você vai jogar com os times mais fracos, você vai jogar assim, e o 4-4-2, que com os times mais fortes você precisa recuperar a bola com maior rapidez. Então é essa variação que o Bruno Lage vai fazer agora. Inclusive eu falei, olha, o Tietê vai jogar pela ponta direita. Mas não deu certo, cara. Você tem que entender
a colocação de jogadores em campo, eu expliquei isso, que o Tietê, pela ponta direita, ou até mesmo como homem sem o Eduardo, que é o homem que tramita atrás do meio campo do adversário, fica difícil. O Lucas Fernandes, ele é um articulador, então ele circula mais na frente do volante, ele circula mais na frente dos volantes para poder distribuir a bola. E aí dificultava a movimentação do Tietê, porque quando o Tietê tenta recompor o meio campo, esbarra no Lucas Fernandes. Isso não vai acontecer com o Eduardo, porque o Eduardo vai jogar atrás, como fala assim, atrás das linhas inimigas, entendeu? O Lucas Fernandes é um articulador, o Eduardo é um arrastador. Então o 4-4-2 com o Eduardo vai ficar muito mais forte. Por quê? Você vai ter um meio campo povoado e atrás das linhas inimigas você vai voltar a ter 3 jogadores, sendo que o Eduardo, por flutuar atrás dos volantes, ele vai ocupar aquele espaço ali pelo lado direito. Cara, então não tem problema. Ah, ele errou. Cara, ele não errou, ele está pensando e está fazendo as execuções, entendeu? Então eu falei, cara, vai dar certo. E ainda expliquei os detalhes de Manchester City e até o detalhe do clube do nosso rival. E até do Fluminense futuro, porque o Fluminense, quando sair o Fernando Diniz, não vai conseguir mais jogar nesse sistema. O Manchester City, quando perder o Guardiola, não vai jogar mais nesse sistema. Enquanto o Botafogo, se perder o Bruno Lage, vai encontrar outros treinadores que eu acredito que não possam ser mais treinadores brasileiros. Treinador brasileiro, esquece, cara. Esquece, pelo amor de Deus. Entendeu? Eles são bons em determinados casos, mas no caso do Botafogo, que é manutenção de sistema de jogo, tem que ser um técnico estrangeiro, acostumado a jogar na pressão pós-perda, no ataque rápido, pelos lados, entendeu? Como até o rapaz falou, pô, eu falei, cara, qual foi o erro do Flamengo? Eu vou explicar, 2019, eu sempre fiz essa análise. O Flamengo jogava com 15 jogadores, tendo 11 em campo. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Olha só. O meio campo do Flamengo era Arão, o Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só que quando o Flamengo precisava jogar com 3 zagueiros, o que ele fazia? Tirava o Arão do meio e passava ele para terceiro zagueiro. Então você, ao invés de ter 11, você agora tem 12, porque você não precisou fazer uma substituição. Você simplesmente pegou um jogador e trouxe para cá. Quando ele precisava ter maioria no meio campo, o que ele fazia? Pegava o Rafinha e o Felipe Luiz e jogava para lá para o meio campo, recuando o Arão para jogar com 3 zagueiros. Então jogava com 3 zagueiros e já jogava com 4 no meio campo, ou com 5, né? E no ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol. Era assim que jogava o Flamengo. Então, às vezes, o Flamengo tinha 13 jogadores. Por quê? Porque o técnico variava vários momentos o sistema sem precisar fazer uma substituição. Agora eu pergunto, cadê o substituto do Rafinha para fazer isso hoje? Não tem. Hoje tem um lateral que corre. São todos eles. Até a pessoa lembrou que era o Isla, que era o Rodinei, que era o Mateuzinho, que era o Wesley e que é o Varela. 5 jogadores com a mesma característica, enquanto que o Rafinha tinha um só com uma característica. O que é mais fácil, substituir o Rodinei ou substituir o Rafinha? O Felipe Luiz não tem, porque o outro, que é o Ayrton Lucas, ele só corre para frente e para trás. Não faz o trabalho do Felipe Luiz, que faz terceiro zagueiro e que faz meio campo. Não faz. Tá começando a entender? Por exemplo, Arrascaeta. Não tem substituto, cara. No Brasil não tem substituto para esse tipo de jogador. Então é por isso. O Botafogo já criou o seu sistema. É muito mais fácil, dentro do esquema do Botafogo, encontrar substitutos. E assim você vai gerando o quê? O mesmo time. Porque você só mudou o jogador, mas a característica é a mesma.
Entendeu? Então eu falei, cara, o Flamengo o que tinha que fazer? Ele tinha que ter terminado com aquele time de 2019 e ter contratado jogadores novos com mais facilidade de você encontrar substituto. Porque o problema não é o jogador, o problema é o substituto para o jogador. Você vê o Tiquinho machucou. O que nós temos hoje? Nós temos Diego Costa. O mesmo sistema, o mesmo tipo de jogador. E na pior das hipóteses, você pode botar ali o Jean Anderson que vai fazer. O Matheus Nascimento seria uma opção? Seria, mas o Matheus Nascimento, eu já expliquei, ele não tem maldade, ele não faz falta, ele não tromba, ele não empurra. O cara bate o pé e ele se assusta e sai fora. E ele só pega a bola limpa, ele não pega a bola suja. Entendeu? A chamada bola suja, ganhar do zagueiro para criar uma jogada. O Jean Anderson já faz. Bom, eu passei do tempo, 15 minutos, mas era importante para explicar por que eu já defendi o Botafogo desde o primeiro dia de SAF. Desde o primeiro dia de SAF. Mas é isso aí. Se amanhã precisar mais um pouquinho antes do nosso pré-jogo, eu volto a falar sobre o assunto, que eu quero entrar um pouco mais detalhado, por causa também de explicar a questão do Campeonato Carioca. Pessoal malhava, mas tem uma razão de ser, tá bom? Mas amanhã eu falo sobre isso, tá bom? Um grande abraço. Celso Rodrigues Celcinho. Hoje o vídeo foi mais longo, eu peço desculpa a você, mas era preciso explicar a minha defesa da SAF, desde o primeiro dia, e desde o primeiro dia do técnico Luiz Castro, tá? Quando ficou aquela briga, Corinthians, Botafogo, você vai para lá, vai para cá, quando o Botafogo ganhou, que o cara chegou, no primeiro jogo já tinha diferença, que foi contra o Corinthians, que nós perdemos de 3-1. Não sei se vocês se lembram, no Campeonato Brasileiro, primeira rodada do ano passado, mas já tinha diferença com o treinamento que ele estava dando. Então é por aí, tá bom? Celso Rodrigues, Celcinho, Celso, Luiz Celso, como vocês quiserem me chamar, pode me chamar. Vai lá, critica, dá um like aí, dá uma voadora no like aí, solta o dedo, compartilha aí até não querer mais. Bota aí tua agenda toda com 500, 600 pessoas, manda esse vídeo, vai lá, ajuda o Botafoguense, se inscreve no canal. Como eu falei, toda a mídia botafoguense eu sou inscrito, ouço todos, tá bom? Um grande abraço, saudações alvinegras.